Olá pessoal, Gustavo Machado, canal Orientação Marxista. Hoje nós vamos fazer um react aqui no canal, um vídeo de um podcast do professor Roque. Aí muitos podem me perguntar quem é o professor Roque. Não faço a mais remota ideia, tá? Não tenho nem ideia de quem é o professor Roque. Eu vejo muito podcast, adoro entrevista e aí apareceu aqui como uma recomendação para mim, o professor Roque, discutindo aí essas questões, sobretudo parece que é um cara da área de geopolítica. Até depois fiz uma pesquisadinha no YouTube e vi que tem muitos materiais sobre ele aí na internet. E falei, e vendo o conteúdo do vídeo, como sempre eu falei, é fundamental fazer um react para comentar algumas coisas aqui no canal. Não no objetivo de simplesmente ficar refutando em abstrato, dizendo se está certo ou está errado, mas sempre faço react aqui no canal porque ao comentar o que é dito por certas pessoas, nos ajuda a compreender várias outras, que inclusive são temas dos vídeos aqui do canal, do perfil aqui do canal Orientação Marxista. E hoje tem um bem particular. Várias pessoas já ficaram irritadas comigo, porque às vezes eu fiz críticas a ciências sociais, por exemplo. Aí a pessoa fez ciências sociais, ela entende assim, esse cara tá me criticando. Né? Na verdade, eu não tenho nenhum problema com nenhum domínio específico de conhecimento, evidentemente, né? O problema é que as ciências sociais, a história, a geografia, inclusive a filosofia, a economia, elas recortam domínios específicos da realidade social, abstrai de todo o resto que está ao redor e a partir desse recorte que ela faz, ela depois quer explicar o conjunto, né? Ou pelo menos dá ali os elementos chaves para a compreensão do conjunto. E não procura a relação interna entre os fenômenos, que nos permite de fato unificá-los, concatená-los. É por isso que a gente tem aqui, dá tanta ênfase no capital, que é que nos permite fazer isso, não permite explicar tudo, explicando o capital, de forma alguma, mas nos permite ver aquelas relações que concatenam, que ligam o conjunto e que servem assim de base para a gente entender esses diversos domínios que constituem a geografia, a história e por aí vai. Mas enfim, então só deixando a deixa, né? Vamos então ao vídeo do professor Roque. Antes não esqueça aí de se inscrever no canal, para quem não é inscrito, de dar o like, ajuda na disseminação. Se não gostou também dá o dislike, não tem problema nenhum, comenta aí embaixo. Vamos então ao vídeo aí do geopolítico, da análise geopolítica do professor Roque, Enziose Cook, eu acho, alguma coisa assim, aqui num desses podcasts, tá joia? Olha a questão do desenvolvimento econômico. Não existe no mundo países desenvolvidos ainda que sejam tropicais. Não tem nenhum? Não, você tem 3 pequenas ilhas que são exceções. Aí todo mundo já fala, Austrália. Pois eu mostro aqui. A pontinha de cima da Austrália não é tropical, não, né? É que tá na parte tropical. O resto não. Você tem Taiwan. Seria entre os trópicos, né? Isso, essa faixa. o clima tropical. Por quê? É um lugar cheio de doenças. Você fala, doença não é importante. Agora que nós estamos no meio da pandemia, todo mundo entendeu o impacto que uma doença tem no desenvolvimento, na riqueza, na catástrofe que pode acontecer. Cara, é um negócio tão absurdo que é impressionante, né? Impressionante. Eu vou explicar uma coisa para vocês aqui. Olha, no capitalismo, doença é riqueza, tá? Ainda que, evidentemente, até certo ponto, né? Se você tiver uma epidemia que dissemina a população inteira, aí não. E a comparação da pandemia, agora todo mundo viu na pandemia, é tão absurda, porque o grande problema da pandemia com relação à produção de riqueza é que para conter um vírus novo que acabou de surgir e está se espalhando pelo mundo inteiro, você teve que paralisar o processo produtivo, teve que paralisar a produção de riqueza, ou pelo menos em partes, né? Pelo menos em partes. E ocasionou, evidentemente, de deixar de ter consumo de certas coisas que dependia da locomoção das pessoas, que também ocasionou na redução da produção de riqueza. Vou falar uma coisa para vocês, vai sair o novo anuário estatístico do Laes, já estou fazendo propaganda aqui há muito tempo. Vocês vão ver que algumas das maiores empresas do mundo que arrecadam mais do que a indústria de transformação do Brasil inteira, uma empresa só, são todas da produção de equipamentos médicos, produtos farmacêuticos e etc. Então, a doença, desde que ela não colapse a sociedade por uma disseminação em massa, para o capitalismo isso é riqueza. É tão assim, mas não tem nem pé nem cabeça. Vocês acham mesmo que os países tropicais, né, os países tropicais do mundo não são desenvolvidos
porque tem doenças tropicais? Cara, isso não tem pé nem cabeça. Qual que é a fatia do PIB? E mais, essa fatia do PIB ocasionada para tratar dessas doenças é produção de riqueza no capitalismo, que faz com que as empresas acumulem, produzem lucro e capital. Aliás, essa é uma contradição, que para o capitalismo não interessa o que você está fazendo. Desde que você esteja fazendo algo e vendendo, pode ser produção de bomba, arma nuclear, né, remédio, ou automóvel, eletrodoméstico, computador. É tudo riqueza abstrata. Percebe? Não tem pé nem cabeça, né? Nem pé nem cabeça. E outra, né? Viemos e convenhamos. Alguém já viu, né? Olha só para vocês verem um caso, né? Bolívia. A parte mais pobre da Bolívia, que é um dos países mais pobres da América Latina, é o altiplano boliviano, que é a região tropical, evidentemente, mas como está no altiplano, e é plano em cima na Bolívia inteira, tá? Eu já estive na Bolívia por alguns meses, há muitos anos atrás. Você viaja centenas de quilômetros em linha reta, porque você sobe ali 3, 4 mil metros, aquele planão, a 4 mil metros de altitude, 3.500 metros de altitude, frio pra caramba, o ano todo, não tem nenhuma doença tropical. A parte melhorzinha da Bolívia é a parte baixa, melhorzinha do ponto de vista de, não necessariamente de desigualdade e tudo, mas de produção total de riqueza, que é tropical hardcore, né? Mas enfim, vamos lá. Mas claro, ele viu que não tem nenhum país tropical, que está nesses países chamados desenvolvidos, logo o fato de ser o país tropical, percebe? De antemão, essas duas coisas estão totalmente separadas uma da outra. Ele identificou as duas e pela cabeça dele ele criou o conceito que transforma uma na causa da outra. Ele não está analisando a relação interna entre as coisas. Vamos lá. Pandemia é isso. Os climas tropicais. Febre amarela, malária, dengue, chikungunya, zika. São doenças muito sérias que não existem nos seus equivalentes nos países de zona temperada. Clima temperado. E olha que louco a palavra. E olha, a chikungunya, a dengue, etc, que aliás poderia ser um problema muito menor se tivesse um combate efetivo e planejado, mas não vem ao caso. Isso impossibilita que se produza semicondutores, que se faça pesquisa e desenvolvimento, que se crie uma matriz do setor aeroespacial. Em que isso impossibilita? Né? Temperado, equilibrado. O tropical ele já é um clima de extremos. Você sabe o que isso me lembrou? Aquela turma da Terra plana que fala assim, olha só a palavra planeta, plano, pareceu isso aí, temperado, equilíbrio, harmonia, tropical, extremos. Aliás, eu não sei nem no que a palavra tropical leva a palavra extremo, né? E, né, você tem o momento da chuva e o do seco, né? O quente é isso. Você não tem as 4 estações definidas. Exatamente, né? E o que tem isso que ver com o país ser pobre? Ter ou não as 4 estações definidas? Então, assim, para onde a gente olha... Tem o lance do deserto também, que a gente não... Outro mundo. E cria outras realidades, outras necessidades, outro tipo de cultura, outro tipo de locomoção. Mas quando você se debruça no estudo, você estuda regiões, países, porque aí você tem... Porque às vezes o país ele está contido numa região muito mais larga do que ele, né? Sim. Mais ampla do que ele. Você tem que olhar para a região. Por exemplo, a África, só a África, quantas regiões diferentes, muito diferentes entre si tem? Mas você tem 2 grandes. A do Saara, que é do norte da África, né? E o resto que é a África subsaariana. Isso. E é essa parte da África que é a parte tropical e que mais pobre. Né? Mas não que a do norte seja muito rica e muito fácil. Para um cara que estuda geopolítica é um pouco alarmante, né? Porque na verdade você tem o Saara, você tem a África subsaariana e você tem muita África abaixo e vários países que não é África subsaariana. A subsaariana não é toda a África abaixo do Saara. Tá? É aquela região abaixo do Saara. Tá? E vem cá, viu, gente? Deixando muito claro. Longe de mim dizer que as questões geográficas, climáticas não têm nenhuma interferência econômica. O que eu estou analisando aqui é esse paralelismo entre coisas que ele não apontou conexão em uma e ele criou da cabeça dele uma conexão e dessa abrangência. País tropical com país pobre. Né? É claro que
Tem locais que colocam muito mais dificuldades ao desenvolvimento humano do que outros. Inclusive o tropical não é um deles, né? Que coloca lá grandes dificuldades. Mas vamos lá. Isso também. Mas são dois mundos diferentes. E tem coisas que são obstáculos ou barreiras geográficas intransponíveis. Por exemplo, na América do Sul, nós temos a Cordilheira dos Andes de um lado, que é a cadeia de montanhas mais longa e a mais alta cadeia depois do Himalaia. E você tem a floresta amazônica. Então, a América do Sul é um continente impossível de você transpor e acessar os dois lados. Caramba. Diferente da América do Norte, onde um país, os Estados Unidos, tem acesso para duas costas. Exatamente. Num território plano, de fácil acesso, com uma vegetação fácil. Aliás, com uma riqueza de solo absurda. E com um rio navegável colocado exatamente em cima da área da terra arável maior contígua do mundo, que é o rio Mississippi. Exatamente. E aí você fala assim, não, mas a gente não tem rios. Tem o Amazonas, mas tá onde? Lá no Amazonas. Que é uma área de difícil acesso, de difícil vivência para o ser humano. Tem rio pra caramba, não tem? Então, veja, a pobreza da América Latina está explicado, né? Porque tem uma barreira natural, que é a Cordilheira dos Andes. Parem para pensar. Aí como é que ele vai convencer as pessoas? Aí ele fala, olha, na América Latina é pobre. Ai, todo mundo, é verdade, é pobre. E tem uma barreira natural, que é a Cordilheira dos Andes, né? Tem a barreira natural, tem a Amazônia. Aí você pega a América do Norte é rica, correto? A América do Norte é rica. E lá não tem a cordilheira que passa no meio, né? Não tem a cordilheira que passa no meio, que é a barreira natural, né? Segundo ele. O que é bastante curioso, né? Então, para que será que os Estados Unidos usa tanto o canal do Panamá? Mas, enfim. E aí a pessoa fala, de fato, tem essa diferença e do outro lado tem uma diferença também e ela se casa. Então, tá explicado. Cara, isso não tem pé nem cabeça. Na verdade, o Brasil é um país de riquezas naturais vastíssimas. O terreno brasileiro, na grande maioria do seu território, é cultivável ou propício a gado e tudo, até mais do que deveria, né? A gente vê aí as questões todas do desmatamento, mas é um terreno potencialmente utilizável pelo homem na sua grande maioria. Estados Unidos é uma fração de deserto gigantesca, enorme, com distâncias gigantes. Transporte de grandes cargas mesmo, normalmente são feitos pelo mar. E vai ver como é que é você transferir uma coisa de uma costa a outra dos Estados Unidos pelo mar, né? Porque o navio ele tem um limite dele de dimensão é muito maior, os limites são menores, né? E então o transporte de grandes quantidades é todo marítimo. De uma costa a outra dos Estados Unidos é dificílimo. Alguém acha mesmo que isso explica alguma coisa? Paraná. Todos esses rios nossos do sul, onde que eles desembocam? No delta lá do Buenos Aires, lá, né? Isso. Como chama? Delta? Bacia do Prata. Bacia do Prata. E o que acontece? Então, eu já ia comentar. Ele falou, mas o Rio Amazonas que lá em cima. Eu falei, o Brasil é um potencial hídrico no país quase todo, né? São Francisco é uma potência hídrica, aliás, desemboca aqui mesmo. Aí ele deve dar outra explicação, provavelmente. Ele vai pegar outro fator geográfico. Aí assim, você faz o paralelismo. Se num caso não encaixou, você joga um outro fator geográfico, porque como não há nexo interno entre as coisas, é você que cria o nexo com a sua cabeça, você faz o que você quer. Percebe como é que as teorias malucas são criadas? E o pior, as teorias malucas, essas negacionistas e tal, outras que são consideradas cientificamente rigorosas, várias delas, a grande maioria, são feitas assim também, nas ciências humanas, tá? O Brasil nunca conseguiu usar esses rios porque você ia... Aí agora então, e a potência hidrográfica do Brasil fora Amazonas, né? São Francisco, Paraná e tudo. Aí ele já arrumou outro fator geográfico, né? Um outro elemento externo para agregar e explicar por que o Brasil não é tão desenvolvido. Você tem o Rio Paraná que é gigantesco, apesar da seca que está passando agora, né? Toda a bacia do Paraná e por aí vai. Aí porque desemboca no Prata, que está fora do Brasil, será que é isso? Está atrelado economicamente aonde ele chega no mar, que é a Argentina. Então, esses estados do sul acabariam criando uma dependência de identidade via economia, e eles poderiam estar muito mais politicamente alinhados com a Argentina do que com o Brasil. É só pensar nas histórias das guerras do Brasil. Foram pelo quê? Exatamente por aquela região. É verdade. Porque ali é o lugar mais rico da América do Sul, é lá.
Não é a Amazônia, porque nós não chegamos no nível da economia mundial de desvendar, né, a riqueza Que ainda vai chegar, biológica, deve ter muita tecnológica, coisa, sem destruir, mantendo a preservação e lidando com a dificuldade daquele bioma. Aquilo ali não é um lugar... Certo, então deixa eu ver se eu entendi. Apesar do Brasil ter a bacia do Paraná, ele não pode ser rico por isso, porque ela termina na Argentina e provavelmente a gente teria esse obstáculo marítimo, será? De saída para o mar? Porque a bacia interna ao Brasil ela é toda navegável, né? E venhamos e convenhamos, né? Rios com saída para o mar não faltam no Brasil. Assim, vou pegar um trechinho de um outro vídeo para complementar, porque aí você pode olhar para o cara, para não dizerem depois que eu fui injusto, falar, pô, então quer dizer que um país tropical não pode ser desenvolvido nunca, né? Que ele está fadado, ele está condenado eternamente. Olha só que legal. Então nós brasileiros não precisamos preocupar mesmo, nós estamos tudo ferrado. Deixa a vida te levar. Olha, ó, leva eu, né? Assim, ele dá uma explicação no outro videozinho que eu achei aqui, vamos ver. Então aqui o vídeo tem até a pergunta: é possível um país tropical ser rico? Vamos lá, professor Roque, diz aí pra nós. Mas é impossível a gente, sendo um país tropical, a gente atingir um nível de desenvolvimento de riqueza? Muito boa essa pergunta. Igual a... Ainda bem que você fez, porque senão isso ia ficar, as pessoas iam ficar incomodadas. Porque quando você falou lá no começo, eu pensei, pô, então é impossível, a gente tá fadado ao fracasso ou não? Não, vou explicar. Jujubas. Temos aqui 3 países. Foi dada a largada. Tá. Um país tá de moto. Esse outro aqui tá descalço. E esse daqui tá de... E a largada é a geografia, né? É o clima, são as barreiras naturais, né? São essas coisas. Vamos lá. Patinete. O que acontece? O tempo vai passando. Esse daqui tá de nave espacial. Esse daqui conseguiu conquistar a moto. E esse daqui tá de carro ou tá de avião, vai. É isso que tá acontecendo. Olha o que ele acabou de fazer. Como você tem um processo técnico que vai desenvolvendo, ele vinculou tudo às condições naturais iniciais. Então você sai na frente. No caso dos países que já tem a moto, né? O outro tá descalço, o outro tá de patinete. Aí quando o que tá de descalço, o que tá descalço conseguiu um patinete, o que tem o patinete só conseguiu a moto. E o que antes tinha a moto já tem a Ferrari. Percebe? E que então a origem está nessas limitações geográficas. Só para fazer entender o argumento dele, você vê que ele está mesmo enxergando o mundo, fazendo um recorte a partir dessa perspectiva. A largada de uma corrida no mundo e cada país saiu da posição que foi lhe dado. Exatamente. Qual posição? Geográfica, geopolítica, com as ferramentas que o tabuleiro te deu. Que são as condições naturais, né? Perceberam? Veja que ele despreza por completo a forma de organização social no interior do qual esse partido desenvolve, né? Os países desenvolvem. O mundo viveu 200 mil anos. 200 mil anos a espécie humana existe. E de repente, alguns séculos, tem esse desenvolvimento galopante de produção. Evidentemente que você não pode explicar isso pelas condições geográficas, né? Que tem elementos sociais, que é por meio dos elementos sociais dentro do qual os indivíduos vivem, que eles se apropriam da natureza, seja as condições naturais quais forem, mais difíceis ou mais fáceis. Ele faz parecer o seguinte, que o mundo estava todo vazio, né? Estava a terra aí, e disse Deus, haja o homem. Aí surgiu todos os países já capitalistas e tal, no mundo inteiro, e cada um com aquelas condições naturais para iniciar o processo de desenvolvimento. Eu pergunto, será que não foi o contrário que aconteceu? Né? O capitalismo, que tem esse poder expansivo e tem esse poder de desenvolvimento da técnica, de revolucionar a técnica o tempo inteiro, ainda que não coloque a técnica a serviço dos nossos interesses. Veja o custo capital, capítulo da mais-valia relativa, para uma discussão mais profunda sobre o tema. Mas ele produz esse desenvolvimento técnico enorme, ele se inicia na Europa, depois você tem um processo de fogo sobre o mundo inteiro, onde os países que tinham mais recursos, regra geral, recursos agrícolas, potencialidades agrícolas, eram exatamente os países tropicais, que foram submetidos a uma dominação de ferro, inicialmente política, depois com mediações econômicas as mais diversas, em diversos casos, dominação militar instaurada. A Índia ficou assim por séculos, né? E por séculos mesmo, é mais de um século.
Será que não é o contrário, né? Será que esses países, sim, onde o capitalismo não se originou, justamente por ter condições mais favoráveis, foram submetidos numa hierarquia de dominação em condições tais que eles tiveram obstáculos maiores a se desenvolver, socialmente impostos? Então, vamos continuar um pouquinho só. Chega, né? Nós temos um desafio maior. Por quê? Até hoje, nenhum país tropical conseguiu vencer essa barreira. Vai vencer? Vai. Mas vai demorar mais tempo. Até porque a diversidade de clima e de região... Olha que legal. Todos os países vão caminhar para o desenvolvimento. No final vão estar todos desenvolvidos, alegres, felizes, sorridentes e satisfeitos. É só uma questão de tempo. E nós, como... Quais são as condições naturais ruins do Brasil mesmo? Tem uma barreira geográfica ali na frente do mar, né? O Amazônia é muito difícil e não temos acesso ao Pacífico, só ao Atlântico. Então, por causa disso, nós vamos demorar mais tempo para chegar lá. É só uma vantagem se você souber como utilizar isso a favor, né? Isso. Quantos países não queriam ter o que a gente tem aqui de riquezas, né? Por exemplo, nós temos um problema por ser um país continental, nós temos uma topografia muito ruim justamente num lugar mais estratégico, que é a costa e a Serra do Mar. Quais são as cidades mais ricas do mundo? Todas que estão pro mar. Sempre. Ponto. É verdade. Não tem, assim, você pega a lista das 10 cidades mais ricas do mundo. Todas estão na beira de um rio gigante que leva até o mar ou elas estão na beira do mar. Qual a tristeza do Brasil? Que São Paulo não está no mar. Se São Paulo fosse esse mesmo território, com esse mesmo espaço, com essa mesma topografia, colocado direto na costa, o Brasil seria duplamente mais rico. E se todas as nossas cidades da costa não tivessem a Serra do Mar e tivesse a conexão... Então por que isso aí não aconteceu em algumas cidades lá do sul do país que não tem a serra? Que aliás já estão num clima ali temperado, né? E várias grandes cidades do sul do país estão numa costa que não tem uma serra do lado. Então por que não foi ali? E ainda perto da Bacia do Prata, hein? Olha só que legal. Porque no Nordeste, que também tem costas planas, a serra fica mais para trás. Provavelmente é porque é tropical, aí não ia dar. Infelizmente não ia dar. Direto com o interior, nós seríamos muito mais ricos. Por quê? Costa leste americana. Tá vendo? Por que nós seríamos muito mais ricos se São Paulo tivesse ali na beirinha do mar? Porque lá na costa leste americana a cidade fica do lado do mar e é rica. Cara do céu, meu Deus. Tem uma megalópole. Vocês percebem que não tem conexão entre as coisas? Ele só está fazendo paralelos. As coisas que ele está ligando é o conceito que ele criou da cabeça dele. Um conceito geopolítico que ele criou da cabeça dele. Para ser desenvolvido tem que ter as condições XYZ, acesso aos oceanos, plano, clima temperado. Por quê, né? Porque a palavra temperado remete a equilíbrio e por aí vai. Né? E a gente sem pensar muito conseguiria vários contra-exemplos aí, né? Olha a topografia do Japão, que maravilha a topografia do Japão, né? Que lindeza. O Japão, você tem até uma megalópolezinha ali em Tóquio, mas o Japão, grandes cidades espalhadas por vários lugares do Japão, por terra é praticamente impossível ter qualquer tipo de contato, né? O interior japonês é fortemente não povoado, inclusive povoado, mas de maneira bem dispersa em função dessa topografia. Mas aí ele vai arrumar uma explicação também. Provavelmente vai falar assim, mas lá no Japão as grandes cidades se entram em contato pelo mar, eu sei lá. Esses argumentos, como o que vincula as coisas não são relações e vinculações reais, você sempre consegue concatená-los criando um outro conceito, agregando um outro conceito. Monstruosa. O que é uma megalópole? Essa cidade conecta com essa, que conecta com essa, vira uma única grande cidade. O que você precisa para isso acontecer? Tem que ser plano. Não pode ter barreira natural. Você tem que conseguir criar escala econômica. Então por que o México não é tão forte igual aos Estados Unidos, né? Olha a megalópole lá da cidade do México, a conexão às cidades mexicanas. Tem cordilheira, mas é mais para baixo. O puleiro vai te dar. A gente não consegue fazer isso no Brasil e as nossas cidades são todas costeiras e elas estão isoladas do resto do país. Porque tem uma montanha justamente na região mais estratégica, que é a da costa, e
na região mais ao sul, onde o clima é menos tropical e é o lugar mais rico do país. Gente, isso é tão burro. Veja, o máximo que isso aí causaria, tá? Ou que isso aí pode causar, é que os custos de transporte dos produtos vão ser um pouco maior. E é um pouco maior mesmo, considerando a imensidão da produção, tá? O transporte vai demorar um pouquinho mais, vai gastar um pouco mais de combustível. Vocês acham mesmo que algum produto não vai chegar por causa dessa serrinha que tem na entrada do Brasil aí, essas que a gente vê no Oeste Paulista, na saída do Rio de Janeiro? Aquilo ali vai impedir o escoamento da produção para qualquer lugar do país? Riqueza que foi produzida em outro lugar vai deixar de chegar naqueles lugares por causa da serra. Faz algum sentido isso? Veja que não tem nenhum nexo. O máximo que acontece é esse custo de transporte ser um pouco mais caro, e é um pouco mesmo, tá? Você imagina uma carreta ali com aquela carga dela toda, ela vai gastar, sei lá, meia hora a mais, uma hora a mais para chegar no determinado local, e vai gastar um pouco mais de combustível, você vai dissolver esse custo aí na coisa toda. E isso vai em várias outras questões, né? O Brasil não investiu em matriz ferroviária e tal, mas não vem ao caso. Aliás, investiu e depois se desfez. Mas o Rio já não tem isso, né? Porque o Rio é no mar. Então, mas aí o Rio não consegue crescer. Aí você vê aquelas montanhas. O Rio fica na beira do mar. O problema é que o Rio não tem 50 milhões de habitantes, né? Ou então porque a serra, né? A serra impossibilita os produtos de ser escoados do Rio para outro lugar. Galera, chega, não aguento mais não. Mas eu queria exemplificar isso aqui. E pode acreditar, muita gente assim, gabaritada, pensa dessa forma, né? É por isso que nós temos que procurar as conexões reais entre as coisas, que as vinculam realmente, para nós entendermos os fenômenos. Eu vou ficar por aqui só com essa dica, para a gente entender uma das principais limitações dos recortes abstrativos feitos pelas ciências humanas. Fico por aqui, até o próximo vídeo.